Olá, uma ótima noite para você. Homem é preso após furto de botijão de gás no bairro Quebec. E homens foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Varjão de Minas. E mais. A ambulância do governo de Minas, abandonada há anos em distrito de Patos de Minas, é alvo de processo administrativo. Comércio patense poderá funcionar no feriado. Empresas devem cumprir regras da convenção coletiva. Cicobi Credicorp é reconhecido pelo segundo ano consecutivo entre as melhores empresas para trabalhar da América Latina. Brasil volta a acender alerta para o sarampo após novos casos e reforça a importância da vacinação. Caminhada de Nossa Senhora da Abadia reúne milhares de fiéis e mobiliza a operação especial de trânsito. Unipan entrega cerca de 8 toneladas de alimentos arrecadados na vila durante a FenaMilho a 25 entidades de Patos de Minas. FenaMinas 2026 termina com números expressivos e se consolida entre os principais eventos do setor na região. Patos de Minas recebe segunda edição do Festival de Gastronomia e Cultura no fim deste mês. Reforços no Atlético e novidades no Cruzeiro. Tudo isso e mais no News Esportes. Tudo isso e muito mais você confere agora no NTV News, segunda edição. Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado ontem às margens da MGC 354 em Patos de Minas. Segundo a Polícia Militar, funcionários de uma empresa que realiza serviços de terraplanagem na rodovia localizaram um cadáver durante o reconhecimento da área. O corpo estava em meio à vegetação em um ponto abaixo do nível da pista. O local foi isolado e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Preservativos também foram encontrados próximos aos restos mortais e recolhidos pela perícia. O corpo foi encaminhado ao IML, onde exames deverão determinar a causa da morte. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível identificar a vítima, que é uma mulher. Hoje recebemos a informação de que familiares de uma mulher que seria usuária de drogas, vivia em situação de rua e está desaparecida há cerca de um mês, estiveram no IML e forneceram amostras para a realização de exames de DNA. O resultado deve ficar pronto em 40 dias. Sobre essa obra, onde os trabalhadores encontraram este cadáver, a gente informa que o DR iniciou as obras de melhorias das interseções da MG 354. Ao todo, estão sendo realizadas intervenções em 3 pontos da rodovia. Uma interseção em Presidente Olegário e outras 2 em Patos de Minas. Uma no chamado Trevo da Escola Agrícola e outra no encontro entre a MGC 354 e a BR 365. Segundo o DR, as obras têm como objetivo melhorar as condições de segurança viária nesses segmentos. 2 homens de 36 e 43 anos foram presos em flagrante suspeitos de furtar 18 sacas de café de uma propriedade rural em Córrego d'Antas. O crime aconteceu no dia 10 de agosto. A prisão foi realizada no dia 12, durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar de Campos Altos. Segundo a Polícia Civil, durante as diligências, a Polícia Militar recebeu informações de que os suspeitos seriam da cidade de Campos Altos e conseguiu localizar o veículo utilizado no crime. Na sequência, os policiais chegaram à residência de um dos suspeitos, onde encontraram um soprador de café e parte do produto furtado. O homem foi preso em flagrante durante o atendimento das investigações. A Polícia Civil conseguiu localizar e prender também o segundo suspeito. As prisões ocorreram no bairro Campo Altinho. Parte dos objetos e do café furtado foi recuperado e devolvido às vítimas. O carro utilizado no crime também foi apreendido por ter sido usado na ação. Os 2 suspeitos foram encaminhados ao presídio de Araxá. Os suspeitos são investigados pelo crime de furto qualificado. 3 homens foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Campo Belo, em Varjão de Minas, durante patrulhamento. A Polícia Militar percebeu o portão aberto de uma casa que, segundo os militares, seria usada para o tráfico.
Na varanda, os policiais viram os suspeitos manuseando e embalando pedras de crack. Durante as buscas foram encontradas 395 pedras de crack, além de outras 5 pedras maiores que fracionadas poderiam render cerca de 80 porções. Também foram apreendidos farelos de crack, um tablete grande de maconha, 2 plantas da droga, sementes, uma balança de micropesagem e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico. Os militares ainda apreenderam mais de R$2.000 em dinheiro entre cédulas e moedas. Os presos têm 18, 19 e 26 anos. Eles foram encaminhados para a delegacia de plantão junto com todo o material apreendido. E um homem de 45 anos foi preso em flagrante por furto qualificado após invadir uma residência no bairro Jardim Quebec, em Patos de Minas, e furtar diversos objetos. A vítima de 37 anos havia permitido que ele entrasse no imóvel para lavar roupas, mas precisou ser encaminhada ao CAPS durante uma recaída. Na ausência da moradora, o suspeito teria retornado à casa e levado um botijão de gás, tampa de vaso sanitário, liquidificador, micro-ondas, sanduicheira e uma mesa de granito. Ele afirmou aos militares que havia vendido os objetos com autorização da vítima, mas não informou onde os demais itens foram parar. O botijão de gás foi localizado com um homem que disse que ter comprado o objeto por R$100. Ele entregou o item voluntariamente aos policiais após ser informado sobre a possibilidade de furto. Durante a tentativa de fuga, o suspeito pulou vários imóveis e sofreu escoriações nos braços, mas recusou atendimento médico. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil. Uma ambulância do governo de Minas Gerais, uma Fiat Fiorino, está abandonada há anos no distrito de Pilar. Em estado de deterioração, o caso chegou à Secretaria de Estado de Saúde após um parlamentar publicar um vídeo nas redes sociais expondo as condições do veículo e enviar um ofício ao Estado com pedidos de esclarecimentos, providências e recolhimento da ambulância. Em resposta, a Diretoria de Patrimônio da Secretaria Estadual de Saúde informou que foi instaurado um processo administrativo para tratar do automóvel e definir as medidas necessárias. Segundo o órgão, o procedimento tem como objetivo viabilizar as providências relacionadas ao patrimônio. A seguir aqui no NTV News, novidades em Atlético e Cruzeiro e muito mais no News Esportes. E agora, como de costume, aqui no NTV News, segunda edição, a gente vai falar do News Esportes. E a gente começa o News Esporte recheado de notícias, tem muita coisa para poder falar hoje, nessa sexta-feira, que foi uma sexta-feira movimentada no Atlético, está se movimentando no mercado e reforçando ainda mais o seu elenco. O Atlético anunciou oficialmente, nessa sexta-feira, a contratação do volante Fred, tão sonhado aí pela torcida alvinegra, esse que está no lado esquerdo da sua tela. O jogador de 33 anos acertou a rescisão contratual com o Fenerbahçe da Turquia na quinta-feira. Ele assinou um compromisso de 3 anos e meio com o Galo. Fred manteve conversas com o clube mineiro por mais de um ano. O CEO do Atlético, Pedro Daniel, chegou a falar em fim da novela, já que levou um ano todas essas negociações. Com passagens pelas categorias de base do Atlético, Fred chegou ao Fenerbahçe em 2023. Defendeu a equipe por 4 temporadas, disputou 125 jogos, marcou 12 gols e anotou 19 assistências. Durante esse período também, Fred fez parte, por muito tempo também, aí da seleção brasileira, sempre era lembrado aí em convocações. O Atlético pagou 2 milhões de euros, cerca de 11,9 milhões de reais na cotação atual, ao Fenerbahçe pela liberação do jogador de 33 anos. Além disso,
as partes acertaram um pagamento de 500 mil euros, 2,9 milhões de reais na cotação atual, por metas esportivas. O outro reforço aí que movimentou também a cidade do Galo hoje é o volante Kevin Castanho, do River Plate, esse é à direita da sua tela. O colombiano de 25 anos já está em Belo Horizonte, já assinou o contrato de empréstimo por 1 ano com opção de compra ao fim do vínculo. Castanho desembarcou em Belo Horizonte, vindo direto aí da Argentina. O volante chega com expectativa de assumir a titularidade do time comandado por Eduardo Domingues. O volante, inclusive, já foi regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. O jogador colombiano pode ser a novidade aí para o jogo do Atlético neste domingo diante do Grêmio, na Arena MRV, às 4 da tarde, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético se movimentando no mercado, contratou o zagueiro Léo Duarte, primeira contratação, acabou se machucando, ainda não estreou. Thiago Borbas foi um atacante contratado também, esse aí já estreou pelo Atlético. E agora, a contratação aí de impacto no Atlético, o volante Fred, volante aí que já atua pela seleção brasileira, e o Kevin Castanho, que vem aí do River Plate. A expectativa é que o Atlético se movimente ainda mais no mercado. A busca agora se trata de um atacante. E agora a gente sai de um lado de Belo Horizonte para o outro lado, para falar agora do Cruzeiro, que abriu nessa sexta-feira a preparação para o duelo contra o Corinthians, com a presença do atacante Neiser Villarreal, que voltou a treinar com o grupo. Nos últimos 6 jogos, Neiser Villarreal desfalcou o Cruzeiro em virtude de um desconforto muscular. Agora, mais perto de retornar aos gramados, o atacante pode virar a opção para o Arthur Jorge, nas próximas semanas. A última atuação de Neiser foi há quase um mês, no dia 22 de julho, quando o Cruzeiro derrotou o Inter por 2-1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Brasileirão. Na atual temporada, Villarreal já disputou 21 partidas com a camisa celeste, sendo 8 como titular, com 4 gols marcados e 1 assistência. Neste sábado, o Cruzeiro fechará a preparação para enfrentar o Corinthians. Será o segundo e último dia de atividades na Toca da Raposa 2, antes da viagem em voo fretado para São Paulo. Vale destacar que Corinthians e Cruzeiro farão um confronto direto na tabela do Brasileirão. Os paulistas ocupam a 7ª colocação na tabela, com 32 pontos, enquanto a equipe de Arthur Jorge está em 5º lugar com 33. O time do Cruzeiro chega para esse compromisso com um alerta. São 5 jogadores que estão aí pendurados com 2 cartões amarelos, podendo então ser desfalques importantes para a partida contra o Flamengo na próxima rodada do Brasileirão. Do time titular, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Otávio estão aí pendurados com 2 cartões amarelos, ou seja, se um desses 3 levar amarelo no jogo, estarão fora. Entre os reservas, Cauã Moraes e Lucas Silva podem desfalcar o time caso sejam punidos com amarelo no confronto diante do Corinthians e assim desfalcarem o Cruzeiro para a partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que antes disso, o Cruzeiro enfrenta o próprio Flamengo na quarta-feira no jogo de volta da Copa Libertadores. Até mesmo por isso, a expectativa é que nesse jogo contra o Corinthians, o Cruzeiro deve mesclar, o time se reapresentou hoje, treina amanhã, deve ser um time alternativo aí contra o Corinthians, deve ter algumas peças aí que não irão como titular, como jogadores conhecidos aí da equipe titular, não devem entrar aí como titular, como Jonathan Jesus, o próprio lateral direito William, o atacante Caio Jorge, enfim, são jogadores aí que devem ser poupados nessa partida, pensando na decisão de quarta-feira contra o Flamengo pela Libertadores. E agora a gente continua aqui no News Esportes e a gente vai falar aí dos jogos do Campeonato Brasileiro para você anotar na agenda, final de semana de rodada que começa amanhã, no sábado, e termina na segunda-feira, com muitos jogos importantes aí pelo Campeonato Brasileiro, como a gente pode ver na tela. Amanhã a gente tem às 4h30 da tarde abrindo a rodada Fluminense e Palmeiras. Às 18h30, a gente pode observar, a gente tem às 18h30 Atlético Paranaense e Bragantino. E aí encerrando os jogos de sábado, São Paulo e Curitiba às 9 da noite. Jogos importantes, 3 jogos então acontecendo no sábado.
mais jogos aí acontecendo no domingo. 11 horas da manhã, Chapecoense e Bahia. Às 4 da tarde, na Arena MRV, Atlético e Grêmio. Também às 4 da tarde, a gente tem aí Vasco e Santos. Às 6h30, Mirassol e Flamengo. Também aí às 6h30, Vitória e Corinthians. E aí, para encerrar, também no domingo, né, a rodada do domingo, aí Vitória e Botafogo. E aí, para encerrar a rodada de domingo, Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. E aí, na segunda-feira, encerrando a 23ª rodada, jogo às 8 da noite, Internacional e Remo. São jogos da rodada aí da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então já anota na agenda seu time do coração, o horário que ele vai jogar, para você ficar atento e acompanhar o seu time do coração. Atlético contratando, Cruzeiro se representando, se preparando aí para o jogo contra o Corinthians, mas também pensando na decisão de quarta-feira diante do Flamengo e toda essa rodada do Campeonato Brasileiro. Esses são os destaques do News Esportes de hoje. E agora a gente vai para um rápido intervalo aqui no NTV News e na volta, previsão do tempo para o fim de semana. Comércio de Patos de Minas poderá funcionar no feriado, mas empresas devem cumprir regras da convenção coletiva. Estamos de volta com o NTV News, segunda edição, e o comércio de Patos de Minas poderá funcionar normalmente amanhã, feriado, desde que as empresas cumpram as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2027. A abertura dos estabelecimentos é permitida, mas os empregadores devem observar a cláusula específica que trata do funcionamento em feriados e cumprir as condições estabelecidas num acordo coletivo. O Cicobi Credicopa foi reconhecido pelo segundo ano consecutivo na premiação Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina, promovida pela Great Place to Work. O resultado reforça o destaque da cooperativa pelas práticas de gestão e pela construção de um ambiente de trabalho voltado à valorização dos colaboradores. A 23ª edição da premiação foi realizada na última quarta-feira, no tradicional Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O evento reuniu empresas reconhecidas por suas iniciativas e pelo compromisso com a criação de ambientes de trabalho cada vez melhores. Representando o Cicobi Credicopa, participaram da cerimônia o diretor administrativo Milton Roberto de Castro Teixeira e a gerente de gestão de pessoas Ana Júlia Pereira Bassos. Pelo segundo ano consecutivo, o Cicobi Credicopa também se destacou por ser a única cooperativa do sistema Cicobi reconhecida na premiação. A conquista coloca novamente a cooperativa entre as organizações de referência quando o assunto é ambiente de trabalho na América Latina. Para a instituição, o reconhecimento é resultado de um trabalho construído diariamente por colaboradores e gestores. A cultura organizacional da cooperativa busca valorizar as pessoas, incentivar o desenvolvimento profissional e promover um ambiente baseado em confiança e colaboração. A nova conquista reforça o compromisso do Cicobi Credicopa com a valorização de seus colaboradores e representa, segundo a cooperativa, um incentivo para continuar aprimorando suas práticas e fortalecendo a relação com funcionários e cooperados. Agora a gente vai conferir a previsão do tempo para esse fim de semana. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Promoção Sua Idade, seu desconto das óticas New Color. A sua idade é o desconto na armação. O fim de semana deve ser com tempo seco. A umidade relativa do ar oscila em baixa entre 20% e 30%. No Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Em Patos de Minas, no sábado e domingo, mínima de 16 e máxima de 33 graus. No sábado, em Langamar, de 16 a 33 graus. E no domingo, de 17 a 34 graus. Em Tiros, no sábado e domingo, mínima de 17 e máxima de 33 graus.
Em João Pinheiro, de 17 a 34 no sábado e de 18 a 35 graus no domingo. No sábado, em Carmo do Paranaíba, de 16 a 32 graus. E no domingo, de 17 a 34 graus. Em Varjão de Minas, a máxima prevista para o sábado é de 33 graus. E no domingo, variam de 18 a 34 graus. A seguir no NTV News, Brasil volta a acender alerta para o sarampo após novos casos e reforça a importância da vacinação. Caminhada de Nossa Senhora da Badia reúne milhares de fiéis e mobiliza operação especial de trânsito. Estamos de volta com o NTV News, segunda edição, e o Brasil voltou a acender o alerta para o sarampo. São Paulo já registrou 21 casos da doença este ano, em um momento de intensa circulação internacional de pessoas. O país chegou a eliminar a circulação endêmica do vírus, mas a doença voltou a ser reintroduzida. Agora, além da preocupação com novos casos, autoridades reforçam a importância da vacinação e do combate à desinformação. Uma doença que o Brasil conseguiu eliminar voltou a preocupar as autoridades de saúde. O sarampo já foi considerado eliminado da circulação endêmica no país, mas perdeu esse status depois que o vírus voltou a circular. Agora, com novos casos registrados e o aumento da circulação internacional de pessoas, o alerta é reforçado e a principal arma continua sendo a vacinação. O sarampo é uma doença prevenível através da vacina tríplice viral, que é uma vacina que a gente toma ainda na infância. Bem, nós temos aí um movimento anti-vacina e isso tem feito que em algumas regiões surjam surtos desse problema de saúde. Em São Paulo já são mais de 15 casos confirmados nesse ano. E o cenário preocupa ainda mais após a Copa do Mundo, que gerou intenso trânsito de pessoas entre diferentes países. E se o vírus pode atravessar fronteiras rapidamente, a proteção também precisa estar em dia. A vacina é a principal forma de prevenção contra o sarampo, mas manter a população imunizada ainda é um desafio. A vacina ela é a maneira mais efetiva da gente prevenir doenças, ainda que sejam doenças que não são tão comuns. E a vacina é importante por isso, porque se eu vacino hoje, eu não estou protegido amanhã dessa doença, de manifestar a doença. É a vacina que eu tomei no passado que confere a imunidade de hoje. Então a imunização, manter o calendário vacinal ativo é a melhor maneira da gente prevenir tanto a sarampo quanto uma série de outras doenças. O sarampo pode começar com sintomas que parecem comuns: febre alta, tosse, coriza, olhos irritados e mal-estar. Depois aparecem as manchas vermelhas, que costumam começar no rosto e se espalhar pelo corpo. Mas por trás de sintomas aparentemente simples está uma doença extremamente contagiosa. Um dos grandes sintomas que vão diferenciar é a própria conjuntivite, que o olho fica bem mais vermelho do que uma gripe habitual, e quando surgem as manchas no corpo, que aí sim a pessoa preocupa, porque aí já não é uma gripe habitual mesmo, né? É uma doença exantemática, uma doença que leva a alterações na pele da pessoa. Essas alterações todas, elas podem ir desde de manifestações brandas até manifestações muito graves, né? Podendo, como eu disse, levar até mesmo à morte. Quando a cobertura vacinal diminui, aumenta o número de pessoas suscetíveis ao vírus. E uma doença altamente contagiosa encontra mais facilidade para se espalhar. Por isso, quem não sabe se recebeu as doses ou perdeu a caderneta deve procurar uma unidade de saúde. O sarampo, ele é aplicado aos 12 meses, então com um aninho, né, a criança é vacinada contra o sarampo, que é com a vacina tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. Depois, com 15 meses, ele é vacinado novamente com um reforço, né? Os adultos, né, a partir dessa faixa etária, até 29 anos, ele tem que ter 2 doses de sarampo. Pode ser essas 2, né? Agora, se ele não tem cartão de vacina. Então, até os 29 anos, ele tem que ter 2 registros contra o sarampo. E de 30 até 59, 1 dose de sarampo. O Brasil já mostrou que é possível eliminar o sarampo.
mas também mostrou que essa conquista pode ser perdida quando a proteção da população diminui. Agora, diante desse alerta, a recomendação é simples: informação confiável, vigilância e vacinação em dia. As pessoas que viajam têm que ter muito cuidado, a gente tem que ficar aí um tempinho, mais vigilante. As medidas de higiene, elas são muito importantes, mas a gente tem que lembrar que muito antes de ter sintomas, a pessoa já transmite. E uma pessoa pode transmitir para um monte de pessoas. Então, a gente precisa, é uma doença que se dissemina muito facilmente. Por isso que é tão importante a gente cuidar aí dessas medidas preventivas. Principalmente as pessoas que não estão imunizadas ou aquelas que são mais suscetíveis, que é quem? As gestantes, as crianças menores de 5 anos, as pessoas que são imunocomprometidas, Procurar o seu cartão, vai até a unidade de saúde, leva esse cartão para se vacinar e se proteger. Eu tenho dúvida ou eu perdi o cartão, vai até a unidade, a gente olha no sistema de informação, se não tiver vacinado, vai estar se vacinando. Principalmente aquelas pessoas que tendem a ir para essa região, ir para o estado de São Paulo. É uma situação que pode espalhar em todo o Brasil, principalmente para quem não está imunizado. E daqui a pouco, vou estar aqui, ao meio desses romeiros. E para falar sobre isso e te deixar atento, que daqui a pouco, depois do NTV News, sei que muita gente vai para lá. Milhares de fiéis participam nesta sexta-feira da tradicional caminhada de Nossa Senhora da Abadia. Para garantir a segurança dos romeiros durante todo o percurso, uma operação especial foi montada envolvendo CETRAN, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Apesar do grande número de participantes, não haverá interdição de vias dentro da cidade. Veja como ficará o trânsito durante a caminhada. É daqui, da Igreja Nossa Senhora da Abadia, que milhares de fiéis vão sair nesta noite para mais uma edição da tradicional caminhada. O percurso segue por ruas e rodovias da região e termina aqui mesmo, no retorno dos romeiros à igreja. E para que tudo aconteça com segurança, uma operação especial foi organizada. Dentro da cidade não haverá interdições, mas os participantes vão ocupar o lado direito da via, enquanto o trânsito segue normalmente do lado esquerdo. Já na MG 354, o sentido trevo do Centro de Convenções para a BR-365 será temporariamente bloqueado durante a passagem dos fiéis, com desvios sinalizados para os motoristas. Ao longo do trajeto, o acompanhamento será feito por diferentes forças de segurança até o retorno dos peregrinos a este ponto, onde a caminhada se encerra depois de uma noite marcada pela fé e pela devoção. Enquanto os romeiros seguem o percurso movidos pela fé, quem precisar passar pela região deve ficar atento às mudanças no trânsito. A recomendação é reduzir a velocidade nos trechos sinalizados e respeitar as orientações das equipes que estarão distribuídas ao longo do caminho. A operação foi planejada para garantir a segurança, tanto dos participantes quanto dos motoristas durante toda a caminhada. E agora a gente fala aqui no NTV News, segunda edição, de um fato que aconteceu agora há pouco na BR-365, próximo ali à entrada da Serrinha, que a gente está vendo as imagens na tela agora. Por isso o trânsito está muito complicado ali no local, porque um carro, um HB20, acabou se incendiando, segundo a informação, você vê, a gente observa que o carro ficou completamente destruído. O fogo começou pelo motor, seria uma pane no próprio carro, uma pane elétrica, não teria nenhum outro tipo de causa, a princípio, pelas nossas apurações, nenhum acidente, nenhum outro tipo de batida, enfim, seria apenas uma pane no motor e por isso o carro então acabou se incendiando. E neste ponto aí, bem próximo da entrada da Serrinha ali, o trânsito está complicado no local, devido a essa atuação do Corpo de Bombeiros em controlar esse incêndio aí também no veículo. Também a informação que a gente tem é que ninguém se feriu, porque a gente vê, claro, nesse veículo completamente, destruído, acabou tomado pelo fogo, e fica essa preocupação. E a informação que a gente tem é que esse veículo, que era um veículo HB20, acabou ninguém se ferindo, mas ficou essas imagens aí. Então o trânsito no local segue bem lento, o trânsito está bem lento no local. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, está no local fazendo toda a sinalização do trânsito, com cones e tudo, já para poder alertar os motoristas, que muitos motoristas passaram no momento em que esse carro estava iniciando ali o fogo, motoristas registraram ali o fogo na parte do motor do veículo, e claro que até aí o acionamento, o Corpo de Bombeiros e tudo, para poder, claro, chegar nesse carro. Acabou que quando chegou e controlou todo esse incêndio, o carro já estava aí praticamente destruído. Então, essa é a motivação aí do trânsito lento nesse local ali bem próximo
à entrada da Serrinha. A seguir aqui no NTV News, Patos de Minas recebe segunda edição do Festival de Gastronomia e Cultura no fim deste mês. O Unipan entrega cerca de 8 toneladas de alimentos arrecadados na vila durante a FENAMILHO a 25 entidades de Patos de Minas. Cerca de 8 toneladas de alimentos arrecadados por estudantes durante a Vila Unipan na FENAMILHO foram entregues nesta sexta-feira a 25 entidades de Patos de Minas. As entidades beneficiadas e os envolvidos na arrecadação se reuniram no Unipan para a entrega dos alimentos em um momento marcado pela valorização da solidariedade e do compromisso social. É muito importante, gratificante para nós estar atendendo aqui, entregando esses alimentos para 25 entidades que vão receber e que vão poder distribuir para as famílias que mais precisam. A iniciativa irá beneficiar diretamente milhares de pessoas atendidas pelas entidades. A ação também reforça o compromisso da comunidade acadêmica com ações sociais e com apoio a instituições que atuam diariamente no atendimento à população em situação de vulnerabilidade. O planejamento a gente começa na organização ali da Vila Unipan, da FENAMILHO, das atléticas, dos cursos que desejam participar. Eles fazem o cadastro aqui juntamente com o DCE e ali eles têm os alimentos para poderem trazer, fazer essa ação social. Então, além da gente poder promover um evento cultural, um evento festível para a cidade e para a região, nós também promovemos junto essa ação social. Quem viveu a FENAMILHO e acompanhou a tradicional Vila Unipan, talvez não imaginasse que por trás de todo o trabalho realizado pelos alunos durante a festa, existiu uma grande corrente de solidariedade que agora chega a quem mais precisa. A gente faz um edital, nesse edital a gente coloca os alimentos, né, que a gente pode estar recebendo, os alunos vêm, trazem a quantidade de alimentos que eles conseguem trazer, então a gente tem curso aí que já trouxeram mais de 1 tonelada, né? Então, assim, acaba que é muito vantajoso para que a gente possa conseguir atender essas entidades, atender essas famílias. Então, existe esse edital que convoca os alunos e coloca ali os alimentos que eles podem estar trazendo. Fundada neste ano, a Associação Evangélica Beneficente Bom Samaritano é mantida por Eric e pela esposa. O casal prepara refeições e realiza a distribuição dos alimentos para pessoas em situação de rua. E foi uma das entidades beneficiadas que recebeu as doações pela primeira vez. É uma associação que cresceu primeiramente no meu coração, da minha esposa. Nós começamos em casa mesmo, juntamos ali algumas economias do mês, fizemos um caldo de feijão que nos rendeu mais de 33 copos e distribuímos para as pessoas que estão em situação de rua. Com isso, nós fomos crescendo esse projeto. Com o passar do tempo, nós arrecadamos algumas roupas também e distribuímos para as pessoas que precisavam dessas roupas, famílias que tinham seus filhos, que tinham ali os seus irmãos, que precisavam, né, de alimento, de roupas, e a gente foi distribuindo e com o passar do tempo esse projeto foi crescendo. É um projeto que eu tenho certeza que irá crescer muito mais com o decorrer do tempo e hoje nós estamos aqui sendo agraciados com esses 333 quilos de alimentos que eu não tenho dúvida que será muito importante para abençoar muitas famílias. Entre os produtos reunidos estavam arroz, feijão, açúcar, macarrão e sal. Após a coleta, os alimentos foram organizados e distribuídos entre as 25 instituições previamente cadastradas para receber as doações. A entrega dos donativos representa o resultado da mobilização dos estudantes durante a FENAMILHO e amplia o alcance da ação, levando os alimentos arrecadados para diferentes instituições e, consequentemente, para milhares de pessoas atendidas por elas em Patos de Minas. É muito gratificante. Eu tenho um princípio comigo que é servir. Eu prefiro servir do que ser servido. É muito gratificante poder ver o sorriso dessas pessoas que estão recebendo esses alimentos, que necessitam desses alimentos, ver uma mãe, um pai orgulhoso de poder colocar um alimento ali na mesa. Isso é muito gratificante e muito gratificante mesmo. Eu queria conscientizar todos que têm esse interesse a que tire do papel esses sonhos, essas vontades, porque começou com um interesse no meu coração e hoje nós estamos aí recebendo esses alimentos, nós estamos aí caminhando
né, dentro dessas ações sociais para abençoar outras pessoas. Então, que a gente possa conscientizar com essas ações outras pessoas a entender que é muito importante a gente estar cuidando de pessoas também que às vezes não têm esse valor, que às vezes não tem pessoas que possam abraçá-las, e que hoje nós temos essa oportunidade de contribuir com isso para estar levando amor e carinho para essas pessoas. A Fena Minas 2026 terminou com números expressivos e se consolidou como um dos principais eventos do setor na região. Ao todo, foram 770 milhões de reais em negócios movimentados, 25.800 visitantes e 152 expositores. A feira reuniu produtores, empresários e profissionais em uma programação com palestras, rodadas de negócio, podcasts ao vivo e exposição de máquinas e tecnologias voltadas ao campo. E a próxima edição já tem data marcada. A Fena Minas 2027 será realizada entre os dias 10 e 13 de agosto. A organização já abriu a comercialização dos estandes para as empresas e marcas interessadas em participar do evento. Os organizadores do Festival de Gastronomia e Cultura de Patos de Minas apresentaram nesta sexta-feira as novidades da segunda edição do evento. A programação acontece de 28 a 30 de agosto no Parque de Exposições e terá uma estrutura ampliada após mais de 10 mil pessoas participarem da primeira edição no ano passado. Serão 3 dias de sabores, cultura e entretenimento no Parque de Exposições. A segunda edição do festival acontece do dia 28 a 30 de agosto e reúne 24 estabelecimentos. A expectativa é superar o ano anterior, que recebeu mais de 10 mil pessoas. E a proposta deste ano é valorizar ainda mais os sabores que representam a nossa região. Os restaurantes participantes foram desafiados a criar pratos autorais, usando pelo menos um ingrediente considerado símbolo da gastronomia local, como queijo, café, cachaça e alambique, milho, leite e carne suína. Segundo Festival Gastronômico de Patos de Minas, que eleva ainda mais o nome da nossa cidade e eleva também a gastronomia do nosso município. Uma das nossas maiores missões é fomentar cada vez mais a economia da nossa cidade e, sem sombra de dúvidas, incentivar o empreendedorismo e também abrir oportunidades, criar oportunidades para que as empresas que acreditam na nossa cidade tenham condições de mostrar as suas potencialidades. Uma vez que Patos, aqui nossa região, nós somos uma cidade macro na saúde, uma cidade extremamente pujante no agro, e nós temos grandes potencialidades, né? Nós vamos trabalhar esse ano, o ano passado nós trabalhamos em 2025 com 5 principais ingredientes, e esse ano nós pegamos aí 6 principais ingredientes para que essas empresas, esses restaurantes, tenham condições de criar pratos e trazer novidades para a população e para os nossos visitantes. Outra novidade desta edição está justamente na dimensão do evento. São 24 estabelecimentos participantes, 7 a mais do que o ano passado. O secretário também vai explicar como foi a estrutura, a programação e quais foram os investimentos e os custos para a realização do festival. Na verdade, esse trabalho, o produto Festival Gastronômico, ele é fruto de uma parceria feita entre Sebrae e Prefeitura em especial. O Sindiorb vem, né, com uma instituição que representa esses agentes da economia do setor de serviços gastronômicos e entra também como parceiro. Então, na verdade, essa dotação sai de um investimento junto com o Sebrae, que também entra com um aporte financeiro também, e a dotação financeira é um contrato mesmo feito, né, entre Sebrae e Prefeitura. Quem for ao festival vai encontrar pratos com preços entre R$ 35 e R$ 50. A ideia é oferecer diferentes experiências gastronômicas, mas mantendo valores acessíveis ao público. Um tema muito importante para a gente, que foi muito discutido, que a gente quis trazer um valor onde a gente estabeleceu um piso de R$ 35 e um teto de R$ 50. Então, muitas vezes o público vê lá todos os restaurantes participando, imagina um custo muito alto, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas não, todos os pratos são tabelados ali dentro desse valor,
E também é importante ressaltar que a entrada é gratuita para o evento. O segundo Festival de Gastronomia e Cultura acontece do dia 28 a 30 de agosto, no Parque de Exposições. A entrada é gratuita e haverá estacionamento para o público. Nós queremos e precisamos que Patos de Minas seja reconhecida também como a cidade nacionalmente gastronômica, né, de valorização das suas potências, das suas potencialidades. Assim como o café, assim como o leite, assim como o queijo, assim como a carne suína, o que mais, gente? Me ajuda a lembrar aí. A cachaça, bem lembrado. E aí, o leite, exatamente. E aí fica o nosso convite. Do dia 28 ao dia 30 de agosto, agora, no Parque de Exposições, nós teremos lá o nosso segundo festival gastronômico. Convido todos aqui e, na oportunidade, quero também agradecer o Sindicato Rural e também todos os patrocinadores e todos os parceiros e todas as pessoas que estão imbuídas no mesmo propósito, que é de elevar cada vez mais o nome da nossa cidade. Tá aí, né? O convite está feito e agora fica a ansiedade para chegar essa mega estrutura aí no fim de agosto. O NTV News fica por aqui. Encerramos o NTV News desta sexta-feira. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Mais informações você confere pelas nossas redes sociais, nas redes sociais da NTV e também no patosja.com.br. A você de casa, o meu muito obrigado. Uma ótima noite para você. Agora eu vou para a caminhada de Nossa Senhora da Badia, mas amanhã eu estou de volta aqui no NTV News, segunda edição.